próximo e remoto, é a nossa última aula desse semestre, 12ª e última aula desse semestre, e também, daí que nós temos, de certa forma, uma dupla despedida, e também a última aula eu suponho que seja, vamos ver no próximo semestre, a última aula de um longo período de pesquisa e curso que se encerrou, na verdade, na aula passada, naquele nosso jogo xadrez de brincadeira, mas em que estavam postas as duas equipes. Podia ser um futebol, talvez, de salão, que eu conheço melhor as regras. O xadrez, que permite mais fazer um experimento intelectual, que era o que eu estava fazendo. E acho que eu disse aqui, né, como o do gato de Schrödinger, dá para fazer só como experimento mental, porque o gato está morto e vivo num determinado momento ao mesmo tempo, e isso não se passa na realidade, não é experimentável em laboratório. Então aqui também eu estava fazendo um experimento mental, devido ao fato de que nós estamos num momento regido pela ideia e as práticas sociais, culturais, morais, políticas da pós-verdade. Então, quem veio para o jogo foi, evidentemente, a pós-verdade, seus companheiros mais evidentes, os pós-modernos do final do século passado, a epistemologia. A epistemologia foi uma presença estranha, porque se o que define o pós-moderno é a ideia de que se há uma decisão qualquer para tomar, ou em geral, os fatos objetivos valem tanto quanto qualquer opinião, e nós estamos, portanto, no reino da opinião, o que é que faz aí uma epistemologia? Então, a presença da epistemologia serviu para reforçar a presença do quarto elemento dessa parte superior do tabuleiro, que jogou com as pedras brancas, porque está no ataque. Então começou o jogo da equipe distópica, quer dizer, aquela para quem o futuro não é uma continuação, transformação, ruptura, ou seja o que for, do presente, que por sua vez é uma continuação, ruptura, descontinuidade, mas há uma relação de causalidade aí, que pode ser mais frouxa ou mais dura, do passado. Então a equipe distópica. E aí tem a presença da física quântica. A física quântica é ciência, evidentemente, mas é uma ciência que teve no início, a ponto de provocar a revolta de Einstein, e continua tendo um papel além do científico, que faz imensíssimas coisas e tem um alcance universal. Vale inclusive lá para o começo do universo. Isso que a cosmologia, sua adversária, descreve, está lá, são quarks, são leptons, são hadrons, são subdivisões do átomo, que é com o que, infinitamente pequeno, a física quântica funciona. Segundo princípios de incompletude e incerteza, que é uma ruptura muito forte com o que acompanhou 24 séculos de filosofia, de cultura, da nossa cultura. A filosofia está aqui, como sempre, como ponta de lança. Oi, Pedro. Como ponta de Ludmila. A ponta mais fina da nossa cultura, da nossa civilização ocidental, porque ela tem a seu encargo a questão
mais sofisticada, mas aparentemente a mais simples, que é a questão de ser. As crianças usam pergunta, né? O que é? O que é isso? Depois desmontam e quando monta sempre sobra peça. O que é uma boa metáfora para a nossa cultura. O que é isso? O resto, como, quando, por quê, para quê, são perguntas da ciência, da história, do direito, da moral, que vem depois. Então, por isso a filosofia está aqui como ponta de lança, e ela funcionou o tempo inteiro de maneiras diferentes, segundo a presunção no duplo sentido da palavra, de que é possível conhecer, porque há uma estabilidade, um grau a ser trabalhado metodologicamente de certeza. Mesmo que no início haja caos, a razão é capaz de ir lá e pôr, segundo as escolas, um determinado contingente de certeza, ou seja, de princípio de inteligibilidade, capaz de, no final das contas, produzir a verdade. E, produzindo a verdade, permitir que se construa um sistema que englobe tudo. Essa ideia percorreu e tem percorrido há anos, né, esse curso aqui também. Um sistema é uma máquina de poder saber, Foucault gostaria dessa definição talvez, de poder saber, saber poder, né, e de práticas e de instituições, pronto, aí está o Foucault completo, as instituições, as universidades, por exemplo, a academia, o liceu, as escolas, de práticas, de ensinar e aprender, de aprender para ensinar, essas práticas de saber poder, que são os sistemas. O sistema é uma totalidade que engloba tudo. Se alguma coisa que precisaria estar no sistema não estiver, o sistema é falho e precisa ser corrigido. E é corrigido. Foi. Mais ou menos como um navio, quando tem um buraco, conserta-se enquanto ele está navegando. Isso é parte simpática da história. Que os sistemas se regenerem à medida que vão avançando, e às vezes se regenerem mais ou menos assim. Aristóteles produziu o primeiro grande sistema que, num determinado momento da história, eu vou usar uma palavra pós-moderna, perdeu eficácia em benefício também aí é preciso ser pensado, de uma maneira neoplatônica, atravessada por uma religiosidade e que não precisa ser cristã. Plotino foi o maior neoplatônico, provavelmente, e era grego, não era cristão. Até que reapareceu Aristóteles. Não reapareceu com aquilo que foi a sua máxima potência lá no século IV, que foi a metafísica. A metafísica, que ele definiu como a arte ou a ciência, do ser enquanto tal e na sua totalidade. Quer dizer, ser ele mesmo, se pode dizer assim, e tudo o mais que também é, mas é múltiplo. Então, unidade e multiplicidade, o ser enquanto tal e na sua totalidade. E também a metafísica é a busca da verdade do ser e do ser da verdade, o que implica numa consciência de início de que ser e verdade, o real e a verdade, não estão mais embolados positiva e belamente como foi nos pré-socráticos, de tal maneira que não dá para distinguir a verdade da realidade, no fundo. É um mesmo movimento. A diferença é que estamos nós, os humanos,
no mesmo movimento de toda a realidade, atentos a esse movimento. Nessa atenção, nesse desvelo, é que se abriga o que se chamou verdade alétrica. Isso foi quebrado pelos sofistas no século V. Obviamente, Aristóteles tinha consciência dessa quebra e de que, portanto, ser e a verdade do ser não eram mais o mesmo, a mesma dinâmica de ser, mas que era preciso encontrar a correspondência a mais completa possível entre o que ser é na sua verdade e o que o discurso que tem a pretensão de dizer a verdade do ser diz. Ser precisa ser verdadeiramente, não é neutro. E verdade precisa dizer o que ser é, portanto, penetrar, ingressar na verdade do ser para enunciá-la como discurso. Agora estamos na ordem do discurso, que não é a ordem dos pré-socráticos. Então, o ser da verdade é a verdade do ser. Então, a metafísica, com toda a imensa complexidade do sistema aristotélico, mas a metafísica é o seu núcleo. Não por acaso, no século XX, tentando retomar, ouvir o pensamento pré-socrático do século VI a.C., que Aristóteles excluiu da filosofia, Heidegger, dispondo-se a dar o que ele chamou o salto originário, quer dizer, voltar aos pré-socráticos, não para ser um pré-socrático, mas para ouvir o pensamento no momento em que a filosofia podia estar acabando, ouvir um pensamento que não é o da filosofia como nós a conhecemos, que começou no século IV com Platão e Aristóteles, ou do V e do IV com Sócrates. Ouvir os pré-socráticos com um ouvido não platônico. Esse foi o empreendimento de Heidegger na vida inteira, sua vida inteira. E não por acaso ele usa a palavra metafísica em lugar de filosofia. Ele quer superar toda a história da filosofia para cair lá nos pré-socráticos, ouvi-los. E ele diz, a superação da metafísica. Obviamente não é o livro de Aristóteles, é o espírito da filosofia que, segundo ele, tem a qualidade que Aristóteles imprimiu às questões que estão para além da physis, para além da realidade que se dá a nós humanos e que nós precisamos controlar pela lógica, pensando bem, segundo regras. Então, há questões que estão além. Deus é um. O tratado dele, o livro da metafísica, o 12, que trata de Deus, num determinado momento ele considerou o mais importante da metafísica, da sua investigação metafísica. Mas causalidade não é uma realidade física, tem efeito físico, evidentemente. É uma questão metafísica. Potência e ato, a transformação de o exemplo que eu sempre dou, de uma semente de carvalho num carvalho. Há uma dinâmica aí que não é estritamente física. É claro que na natureza é que a semente de carvalho se torna um carvalho. Mas por quê? Porque na semente de carvalho, o carvalho está inteiro. E isso é uma questão metafísica, que vem em linha reta a questão do aborto hoje. Questão de real e possível. Nós poderíamos considerar que real é tudo aquilo efetivamente dado. Para Aristóteles, tudo aquilo que não contém no seu conceito, na sua ideia, uma contradição, pode ser, é possível. Portanto, há mais possível do que real realizado. Não é uma questão física,
não é sequer uma questão lógica, é uma questão metafísica. Então, o grande Aristóteles, sem demérito de nada da física, da lógica, da matemática ou da sua filosofia prática, né, da ética, da política, da retórica, da poética, sem demérito de nada disso, foi tudo grandioso. O grande Aristóteles é o metafísico, é o da metafísica. Quando eu penso que no retorno do avanço de Alexandre o Grande, que foi pupilo de Aristóteles, Aristóteles foi seu preceptor, não professor no liceu não havia ainda, foi seu preceptor, ele o formou para ser rei. Quando Alexandre resolveu levar a cultura grega, que ele tinha aprendido com Aristóteles, basicamente, até o Oriente, ou seja, para o mundo inteiro, que na época estava mais ao Oriente, havia Ocidente, havia Roma, mas não era o centro do mundo. Levou tão longe quanto o Afeganistão, tem pedra lá com mandamentos dos templos gregos, inclusive aquele conhece que a ti mesmo conhecerás os deuses, etc. De Sócrates. E voltou, quer dizer, ele ficou, morreu, foi enterrado na Índia, mas os exércitos voltaram trazendo de lá aquilo que não estava aqui na Grécia, trazendo de lá a magia, a religiosidade, uma ideia de transcendência real. Não é como as ideias de Platão em relação às cópias, elas não são transcendentes, elas pertencem à mesma dinâmica, como o modelo de cópia, né? Não, transcendência, algo que ultrapassa o humano, seja Deus, forças naturais, espíritos, né? Que for, trazendo isso que não cabia na cultura grega, que se deslocou para recebê-los para Bizâncio. E Bizâncio é Istambul, portanto para a Turquia, para a Ásia. E Aristóteles ficou lá, como aliás Platão também. E a medicina grega, e a astronomia, a geometria ficaram lá. O que foi transladado do encontro inimaginável antes entre a cultura grega e a cultura judaica, a cultura do ser e a cultura de Deus, a da razão e a da fé, a da filosofia e a da religião, quando houve esse transplante do Oriente para o Ocidente, não vieram Platão e Aristóteles, não no primeiro momento. Estavam aqui no Ocidente os estoicos, e epicuristas, céticos e cínicos, mas os estoicos foram os que tiveram melhor condição, segundo a sua ética, que era muito parecida com a cristã, com o que veio a ser a cristã, de receberem esse influxo da mistura tensíssima entre ser e Deus. E Aristóteles estava fora disso. Platão entrou enviesadamente pelo neoplatonismo, mas isso já foi mais tarde, século II para III. Aristóteles sim tinha a ética, mas numa leitura neoplatônica, e era tudo que tinha. No século VI, por causa aí já tinha tido as migrações germânicas, antigamente chamadas as invasões bárbaras, né? Que na Itália um rei ostrogodo, que tinha sido formado em Bizâncio e gostava de filosofia, autorizou um filósofo, estava conversando com o André ainda há pouco, eu não me lembro dos nomes próprios agora, Boécio, pronto, Boécio, escreveu o Elogio da Filosofia,
autorizou Boécio a trazer a filosofia grega. E ele trouxe Aristóteles. Traduziu alguns dos livros de lógica de Aristóteles. Nem pegou na metafísica. Isso durou uns 23 anos porque o rei foi deposto. Boécio foi posto na cadeia, na prisão, onde escreveu a maior parte da sua obra filosófica, e acabou Aristóteles ali, pronto. Para voltar no século XI, trazido agora pelos árabes, que na sua expansão tinham ido a Bizâncio e recuperado todo Platão, todo Aristóteles, mas Aristóteles é que era a novidade. Traduzido, interpretado, invadido a Europa, e pronto, surgiu Aristóteles na Europa, pela lógica. Lógica moderna, eles chamaram, por oposição, complementação à lógica antiga, a lógica Vetus, a lógica antiga, que era a de Boécio, século VI, que foi então recuperada. Então eles complementaram a lógica, século XI, não a metafísica. Então o barco do sistema de Aristóteles, que estava fazendo água, não estava no Ocidente, foi consertado enquanto navegava com a atadura da lógica. Sempre penso que se Aristóteles tivesse entrado no Ocidente pela metafísica e não pela lógica, a história seria outra. A gente não faz história com si, né? Mas seria outra, cara, seria outra. Mas ele entrou pela lógica. E assim foi até o século XIII de Santo Tomás, em que já no XII, Alberto Magno, professor de Santo Tomás, e numa tradição concorrente à leitura islâmica, à leitura árabe, embora às vezes feita por pessoas, filósofos que nasceram na Espanha, mas eram árabes, eram de cultura islâmica, estavam interpretando Aristóteles, estavam interpretando a metafísica. Aí a metafísica voltou, mas já atravessada pela lógica. Então o que eu estava querendo dizer aqui é que os grandes sistemas vigoraram durante muito tempo porque foram capazes de se redimir de erros e consertar de avarias. Então esses grandes sistemas, que terão começado com Aristóteles e possivelmente terminado com Hegel no século XIX, funcionaram o tempo inteiro com base na ideia, era mais do que uma ideia, na certeza, na convicção axiomática, que não precisava e aliás nem podia ser demonstrada, de que existe uma estabilidade na verdade, que portanto é uma estabilidade no real, por mais caótico que ele nos apareça, múltiplo e tal, ele tem em si uma estabilidade que lhe é inerente e uma completude, sem o que não podia ser chamado a um sistema, a totalidade de um sistema. Ora, a física quântica o que faz é exatamente introduzir as ideias de incompletude e de tem um nome certo para dizer isso, que às vezes eu esqueço também, incerteza, de incompletude e de incerteza. Todos os sistemas filosóficos funcionaram com base na certeza, e quando não havia certeza, a construção da certeza, foi como Descartes fez. Tudo é incerto porque o real só nos transmite a sua incerteza, porque vem pelos sentidos e os sentidos enganam. Então vamos procurar a certeza, porque o conhecimento tem que ser certo. Um conhecimento que não é certo não é conhecimento, é falsidade. Então, o moderno foi procurar a certeza do conhecimento. É necessário haver certeza e é necessário haver totalidade. O mundo, a realidade, o universo não pode estar fragmentado de forma a não se relacionar em suas partes num todo.
E a física quântica o que veio nos trazer foi incerteza e incompletude. Por isso é que a epistemologia estava lá nos distópicos, porque a física quântica está ainda funcionando como uma epistemologia, a qual eu quis opor a cosmologia, que também é física, que também é ciência, e que trata da totalidade, de tudo que existe, de matéria, de tudo que existe. De um modo tal, e nós vimos isso aqui várias vezes, que a consonância do real com o que ele verdadeiramente é absoluta, como lá nos pré-socráticos. E por isso é que os pré-socráticos caíram no tabuleiro. Eu não os tinha pensado ali nesse jogo, né? Porque o que a física, como cosmologia, faz é pensar a totalidade móvel, as leis cósmicas, assim pensa Mário Novello, que é o nosso maior cosmólogo, já lançou na segunda-feira um livro sobre isso. As leis cósmicas se fazem na medida em que o universo, que é histórico, se desenvolve. Essa ideia é extraordinária e é muito pré-socrática. De tal modo que, ou, por outro lado, por causa da imbricação entre real e verdade. O que acontece cosmologicamente, aconteceu, é passado. Já disse isso aqui muitas vezes, essa é a última aula, vamos resumir, né? É passado, aconteceu. Aconteceu realmente. Não é o produto de uma observação que se faça agora e que deforme o ocorrido, que foi o que a física quântica nos ensinou. Daí a incompletude e a incerteza. Não, aconteceu realmente. E aí corro o risco de dizer ontologicamente. Portanto, a sua verdade pertence à sua ocorrência. Ocorreu verdadeiramente. Isso um pré-socrático veria com certa facilidade. Diria sim, reconheço. Eu mesmo já pensei isso em outra dimensão, não científica, antes, muito antes, 26 séculos antes. Então estava ali a cosmologia para se contrapor à física quântica. E para se contrapor numa dimensão que em parte é epistemológica, porque se trata de conhecimento, e em parte é ontológica, porque se trata do ser do universo, da totalidade do que é. E aí Aristóteles veio para dar apoio. Os pré-socráticos apareceram porque fizeram uma experiência semelhante à da cosmologia, e a poética apareceu. Por quê? Há bastante tempo já, e tematizadamente desde 2016, mais ou menos, tematizadamente significa aqui, no laboratório, aqui na sala de aula da pós, desde 2016 mais ou menos, eu tenho proposto que ou a filosofia se converte em algo das nossas vidas comuns, ou acabará, está acabando ou acabou, e não fará falta, a não ser para os mais velhos que a cultivaram durante a vida inteira e que ficam um pouco sem pai nem mãe, perdidos em plena praça. Não sei de quem é esse, é uma canção, não me lembro agora de quem é. Chico Buarque, um dos nossos grandes filósofos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que no momento em que nós estamos vivendo, o mais potente são as nossas vidas comuns. Não se trata mais, portanto, dos universais, conceitos ou palavras.
nem das coisas, a realidade em si mesma, na sua essência, inerência, etc. Tudo isso pode continuar a ser frequentado, é grande, é estimável, é admirável. Mas aquilo de que se trata hoje para nós são as nossas vidas comuns. Isso significa uma dimensão moral, ética, política, de relação. Porque as nossas vidas comuns são o que nós fazemos em comum. E a filosofia deve entrar aí, de modo que o que nós fazemos em comum nas nossas vidas comuns deve ser refletido como algo de comum às nossas vidas e não ficar fora delas. E isso é um ato em que nós talvez sejamos capazes de criar, de fazer surgir a partir da experiência comum. Então, o ato da experiência, do experimentar, do experienciar, que é um verbo que eu não gosto, mas enfim, é utilizável aí, que é onde, nas nossas vidas comuns, nós criamos sentido, produzimos para nós e para aqueles com quem fazemos comunidade, vivemos em comum. Sejamos nós aqui, por exemplo, durante um tempo, pode ser um pequeno tempo, um longo tempo, tem muita gente aqui que está, pena que o Emanuel Boff não está aqui, porque ele está aqui desde 2002. Bom, criar nas nossas vidas comuns uma dimensão de sentido. E isto que é de ordem ética e política, ou bem tem uma dimensão poética, quer dizer, de criação, de fazer aparecer nas nossas vidas comuns o que nelas se oculta e vindo à tona na experiência, não no conhecimento objetivo, no conhecimento de coisa, mas na experiência de si. Estamos próximos de Foucault aqui, de certo modo, né? Na experiência de si, o sentido. E isso é um ato poético, no sentido mais amplo do termo, no sentido que Aristóteles usou, que Nietzsche usou e que Heidegger usou. Então a poética entrou aí por esse motivo, mas foi a primeira a ser derrubada no jogo. Cedo ou não mais haverá a entrada em cena dessa dimensão da nossa experiência comum. Enfim, esse jogo, então, que na aula passada, na aula 11, nós, os utópicos, aqueles para quem a história não acabou, perdemos. Nesse jogo que nós perdemos, quando a rainha dos distópicos, a pós-verdade, depois de ter comido a cosmologia, nosso último baluarte contra a incompletude, a incerteza que a física quântica trouxe e que é tão adequada ao momento de pós-verdade que nós estamos vivendo, e deu um cheque ao rei nosso, dos utópicos, que eram os pós-modernos, checkmate. Esse jogo nós perdemos e eu interpretei essa perda como o resultado de ter alcançado o limite do que é possível para mim hoje, que o tempo corre, do que é possível para mim de insistência num projeto que começou há quase 30 anos atrás, 25, 26 anos atrás, que deu na escrita dos 9 volumes da minha história dos paradigmas filosóficos, dos assassinos do Sol,
e que teve certos passos, porque o tempo naturalmente foi passando e os objetivos e estratégias mudando um pouco. Vou falar um pouco sobre isso agora. Parece que o Gilberto tinha uma pergunta para fazer. Você vem aqui, por favor, para não interromper a gravação. Pronto, Gilberto Scofield, lupa, presente. Olha só, na verdade não é bem uma pergunta, mas é uma provocação. Na semana passada eu participei de um seminário sobre inteligência artificial e chat GPT. E era um seminário técnico, não era nada filosófico, também não falava sobre ética. Era um seminário sobre como você usa o chat GPT nas redações, na produção de um documento. Estava sendo muito usado por advogados para fazer petições, assim. Ou seja, usar o chat GPT para fazer tarefas simples e que dão trabalho e deixar para você as tarefas mais intelectuais e criativas. Era essa a proposta. E aí, a certa altura, um programador falou que achava que o chat GPT, o trunfo do chat GPT era que você conseguisse dominar a arte de fazer perguntas a ele. E que, portanto, ele tem 30 anos, ou seja, é quase um milênio, né? A gente não está falando de pessoas da minha geração ou da sua. Estou falando isso a propósito do que você disse da morte da filosofia. Mas ele disse que achava que a ferramenta era uma ferramenta socrática. E aquilo me surpreendeu. Eu jamais poderia achar que uma pessoa que vem da área de programação e TI vai puxar um filósofo para explicar o fundamento de uso de uma ferramenta de inteligência artificial. E ele explicava que era essa ideia de saber o que perguntar que ia trazer as melhores respostas da ferramenta, levando-se em consideração, obviamente, que a base de dados de informações alimentadas pelas pessoas dentro da ferramenta fosse uma base confiável, claro, né? Então, levando isso em consideração, levando em consideração de que, inclusive, quanto mais usa, melhor fica, ele achava que, então, o grande trunfo disso era você conseguir saber fazer a melhor pergunta para a máquina. E que, portanto, ela tinha um caráter eminentemente socrático. E depois eu estava fazendo um artigo que eu publiquei na Lupa sobre o uso do chat GPT em sala de aula e vários professores me falaram do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, me disseram que já estavam usando a ferramenta para, de alguma maneira, estimular um certo pensamento crítico nos seus alunos para que eles pudessem fazer boas perguntas para achar respostas. Então era um exercício do tipo, se você quer saber determinada coisa sobre determinado fenômeno e você quer usar o chat GPT, como você faria essa pergunta para cá? E aí ir juntando os pontos na cabeça dos alunos para que eles usassem os melhores recursos para fazer a melhor pergunta, para conseguir a melhor resposta. E que, portanto, era um exercício de pensamento crítico. Eu só queria colocar isso aqui, porque assim, todo mundo está tirando pedra no chat GPT, todo mundo está tirando pedra na inteligência artificial, mas eu achei uma coisa interessante e acho que resgata um princípio filosófico de questionamento que me foi colocado numa mesa de técnica por um programador de 30 anos de idade. Então, fica otimista, não é assim que o mundo está acabando, não. Eu não vou ser pessimista não, né? Fico otimista e é por isso que eu não me demito. Eu estou aposentado há muito tempo, mas não me demito e vou continuar trabalhando. É muito interessante ele ter trazido Sócrates, porque Sócrates não fez sistema. Sócrates não tinha resposta para as perguntas. Ele tinha a pergunta para as respostas. Alguém lhe perguntava alguma coisa, ou ele perguntava alguma coisa a alguém, e a resposta nunca era satisfatória. Era sempre necessário perguntar um a mais, e esse era o sistema, a maiêutica dele, que era extrair o melhor de quem estava em diálogo com ele, o que também significava ele dar o melhor de que ele era capaz, que era perguntar. Então essa ideia do socrático tem sido bastante usada já há bastante tempo.
como metodologia de ensino. Não ensinar o que o professor sabe, mas perguntar ao aluno. Ele chama mesmo de método socrático. Perguntar ao aluno, em função da sua resposta, ensinar a pensar uma boa pergunta. Pedagogicamente. Então, isso aplicado a uma potente tecnologia da nossa época, que de fato está assustando muita gente, mas que é extraordinária. A ideia de nos liberar de esforços repetitivos e burocráticos no esforço de pensamento, para nos deixar tempo livre e neurônios, né, para pensar, é uma ideia sedutora, que anda em paralelo com aquela que conviveu com o começo da expansão das redes. Né? As redes iam criar uma nova democracia, fazer circular a informação de modo a se tornar uma grande ágora. Não aconteceu. Não estou dizendo que é destino do ChatGPT, da inteligência artificial em geral, né, esse mau destino de não conseguir aquilo a que se propõe. Mas é preciso lembrar, por trás tem empresas que precisam de dinheiro e é isso que elas fazem, né? Mas a ideia de que o ChatGPT pode ser bem usado se aquilo para que ele serve, que é responder, for alimentado crescentemente pelas melhores perguntas, é muito interessante, porque então o que há relativa à mediocridade da resposta do ChatGPT nos dá, né? Relativo, que nos obriga a perguntar além da resposta, nos ensina. Ou seja, a resposta pouca que ele nos deu, se não nos satisfizer, aí nós estamos fritos. Se não nos satisfizer, nos ensina a perguntar. E isso é o que a filosofia faz. É ensinar a perguntar. Muito mais importante do que a resposta, isso nós sabemos, na filosofia é a pergunta. Portanto, é saber perguntar. Isso Sócrates assinaria absolutamente embaixo. Quem não assinaria? Platão e Aristóteles. A grande crítica dos céticos, século III, II, né? Até antes, porque houve céticos ali do tempo de Aristóteles, né? Vamos dizer, a escola que se fortaleceu depois. A grande crítica deles era a de que Platão e Aristóteles, pondo assim, dando nomes, né? A coisa era mais generalizada, era que Platão e Aristóteles, num determinado momento, tinham se satisfeito com a resposta que tinham encontrado à pergunta incessante de Sócrates, que é aquela história tão bonita, né? Sócrates foi dado como o mais sábio dos gregos, ele sabia que nada sabia, então ele se viu na obrigação de procurar o sentido de ser considerado pelo Deus da sabedoria, Apolo, o mais sábio dos gregos, quando tudo que ele possuía era a ignorância. Então a filosofia fundada na ignorância e no levar adiante a ignorância perguntando sobre ela é maravilhosa, né? E, segundo os céticos, foi traído por Platão e Aristóteles, porque em vez de continuarem perguntando incansavelmente, porque a filosofia não pode cansar, ela tem o estofo da ignorância a vencer. Nunca se alcançará a sabedoria, nos termos deles, porque ela é divina. Mas, no caminho de não a alcançar, muito caminho terá sido percorrido e sabedorias parciais, políticas, éticas, etc., terão sido adquiridas, para serem perdidas, refeitas e, de novo, adquiridas de outro modo, etc. Platão e Aristóteles chegaram a um determinado momento em que fecharam o sistema, ficaram satisfeitos com sua resposta. Então, a crítica dos céticos
auge, que eles chamavam de dogmáticos, e os dogmáticos eram Platão e Aristóteles, vai na direção de que Platão e Aristóteles não assinariam embaixo da sugestão do seu companheiro de mesa de 30 anos, mas Sócrates assinaria. Sim, aprendam a perguntar. As respostas não são tão importantes, porque as respostas são a ocasião de melhorar a pergunta, de modo que elas estão sempre sendo excedidas por uma pergunta melhor do que a resposta que foi dada. Há uma pergunta não tão boa quanto essa de agora e assim sucessivamente. Então, foi bom você ter trazido isso, porque há uma tendência forte, né, de reação aos avanços muito rápidos da inteligência artificial. Mesmo as Big Techs pediram para o pessoal andar mais devagar, né? Portanto, uma tecnofobia latente, o que é péssimo, porque nós vivemos uma cultura tecnológica, né? E se somos tecnofóbicos, nós estamos nos pondo contra essa cultura e vamos à caverna. E não será a caverna de Zaratustra, que teve lá 10 anos pensando e aprendendo para descer e ensinar o super-homem, né? Será uma caverna de recolhimento, de silêncio. Então, não ser tecnofóbico é uma coisa extremamente importante. Mas a inteligência artificial provoca um bocado, porque agora, mais recentemente, ela está, presumivelmente, conseguindo ler estados de alma. Então, uma pessoa pensa que está indo na direção de uma janela, esse é um exemplo, é um artigo, indo na direção de uma janela onde ela espera encontrar alguma coisa, mas é noite e a janela só devolve a ela a própria escuridão. É um texto até bonito. A interpretação do ChatGPT diz isso, um pouco canhestramente, mas eles vão aprender, né? Mas diz a mesma coisa. A pessoa se levantou, foi até a janela e não encontrou ninguém e voltou e insistiu, alguma coisa assim, né? Que é extraordinário. Quer dizer, aquilo era um estado de alma, porque a pessoa não fez nada disso. Ela pensou e sentiu, e o ChatGPT pegou pelo que ela sentiu, né? Ou pelo que ela pensou, e nesse caso está lendo o pensamento. Então está assustando grandemente, né, as pessoas, os filósofos, e eu espero que a gente aprenda a ser propositivo em relação a isso e não destrutivo. Mas é um ingrediente poderoso para alimentar a ideia da pós-verdade. Boa coisa para se pensar. Quem sabe não são os pré-socráticos, mas é Sócrates que volta, porque Sócrates foi traído. Toda a história da filosofia é uma traição a Sócrates, né? Os cínicos, também desse período, 3, 2, 1, 4, 5, teve um dos cínicos, me ajuda aí, você sabe todas essas coisas. Todas essas coisas. Um cínico que foi... Não Diógenes, esse foi fundador, vamos dizer, formal da escola. Um anterior que foi aluno, discípulo, conviva de Sócrates, dizia: eu sou o único discípulo de Sócrates, não é Platão. Oh, meu Deus. O nome dele. Se alguém quiser dar aí um Google de cínico... Porque o que é citado sempre é Diógenes. Pois é, Diógenes é fundador de escola, né? Mas é um... Bom, se eu me lembrar, eu digo, se alguém encontrar aí, me diga. Bom, esse dizia, o único... Alguém achou aqui no remoto? Antístenes. Olha, se você estivesse valendo nota,
levava um ponto inteiro. Então, Antístenes, ele dizia, eu sou o único discípulo de Sócrates, porque eu sou o único que não cessa de procurar, como aliás os céticos diziam também. Skepsis é busca. Então, os céticos, não se cansavam de procurar, nunca iam parar satisfeitos numa paisagem que seria uma miragem no deserto, numa paisagem que os satisfizesse. Então vamos aqui armar nossa tenda e não saímos mais daqui. Iam fazer sistema. Antístenes, não, eu aprendi com Sócrates que não só não posso parar em termos de perguntar, como não saber é o mais importante que há para se ser, se já se usasse a palavra na época, para se ser filósofo. É não saber e manter o não saber em níveis sempre diferentes. E andar por aí. Os cínicos eram representados então como um homem esfarrapado, com uma mochila nas costas e um bastão na mão, o bastão para mostrar que eles estão sempre a caminho, a mochila para mostrar que eles precisam de muito pouca coisa. Em uma das histórias que se conta sobre Sócrates é que ele andava pela Ágora, que nós conhecemos como o lugar onde se discutia filosofia, mas que era a praça do comércio. Andava ali pelas lojas, não comprava nada e depois dizia, vejam de quantas coisas eu não preciso. Então era a mochilinha, muita simplicidade e um caminhar infinito. Então os céticos e os cínicos, alguns, não traíram Sócrates. Os outros todos traíram. Posso estar exagerando aqui, mas eu gosto muito de Sócrates, então tenho muito carinho pelo fato de que ele, tido por todo mundo como nosso pai fundador, não foi seguido por ninguém, ou por praticamente ninguém. Bom, então eu vou ficar pensando nisso, excelente, porque o que é que pode dizer para mim assim, no 100 pulo, aquele gol que o Bebeto tentava tanto fazer de lado no ar e não conseguiu, nas Copas pelo menos, assim no 100 pulo, o que me ocorre? É que talvez não sejam os pré-socráticos a voltar, talvez seja Sócrates, e Sócrates por causa da inteligência artificial, portanto no contexto da pós-verdade, talvez Sócrates no contexto da pós-verdade. Vou ficar ruminando isso, devo a você deve, ao menino cujo nome você deve descobrir e botar uma cadernetinha para honrá-lo, não é? E vamos ver no que isso dá mais adiante. Deu até uma pequena esperança agora. Mas eu dizia, desde 2016 mais ou menos, eu estou envolvido nessa ideia, né, nessa pulsão mesmo, de que a filosofia tem que entrar nas nossas vidas comuns e ser parte delas. Quer dizer, as nossas vidas comuns não são só práticas, técnicas, políticas, relacionais, de vizinhança ou o que for. As nossas vidas comuns são também a reflexão sobre as nossas vidas comuns. E as nossas vidas comuns não são o mesmo que a nossa existência individual, porque elas são comuns na medida em que são comuns com outras vidas e fazem comunidade. Que aí entra a filosofia, como ética, como moral, como política, como reflexão, poeticamente. Por isso a poesia, a poética, entrou ali no tablado e levou logo uma chapuletada inicial. Mas bom, temos tempo, espero, temos tempo. Se os distópicos não progredirem a nível tal que a história realmente acabe. Mas então, eu dizia que há uns quase 30 anos eu tenho contado uma história, e até num momento mais recente eu disse, bom, agora acabou a história, eu vou tratar de problemas contemporâneos. Para mim era a pobreza, a migrância, os migrantes que morrem no Mediterrâneo, potes. O que é que são? Pessoas que perderam o lugar de onde
perder o lugar para onde não chega. E isso pode ser paradigmaticamente um modo de entender a habitação da Terra. O que significa estar na Terra? É estar despaisado, para traduzir literalmente uma palavra francesa. Dépayser significa sem chão, meio expatriado. Então, a pobreza, a migrância, a pandemia, por causa da relação em que ela nos coloca com a natureza, dentro, não tem mais fora. Conflitos. Sim, as polarizações, o ódio e o terror. O terror como uma força estruturante, quase metafísica, você ainda precisa ver com cuidado da nossa época. Então vou me dedicar agora a isso, dei alguns cursos. Quando dei o curso sobre a pobreza, eu disse mesmo aos alunos, alguns devem estar aqui, né? Eu disse, olha, o Alexandre está, é o curso mais difícil que eu já dei na minha vida, porque a pobreza é um assunto que me toca de forma absoluta, porque eu acho uma indignidade, um escândalo manter a intenção de pensar filosoficamente em termos de universais, portanto de uma verdade absoluta, diante de metade da humanidade que vive em grande ou extrema pobreza, quase 1 bilhão em situação de fome absoluta, que o pensamento não leve isso em consideração essencial. Portanto, não foi chamado para ir, nem é representante da pobreza, não tem procuração, né? Está em outro mundo, porque há 2 meias humanidades, né? Mas pegar nisso, tocar essa carne doída da pobreza, e eu estava tendo que transformar isso em objeto de reflexão num curso. E não consegui. Voltei para a história e essa longa história que eu tenho feito teve primeiro um objetivo, que foi o de entender como é que nós chegamos a esse momento da história em que se diz que a história acabou. E aí eram os pós-modernos que estavam na minha mira. Os cursos que expressaram essa intenção, esse mal-estar, susto e oportunidade, porque o nosso querido Sócrates, já trazido para cá hoje, nos ensinou que o pensamento é movido pelo espanto. Então isso é espantoso. Que de repente a história tenha acabado, como assim? 26 séculos de formação da nossa civilização acabaram porque no final do século XX, os pós-modernos disseram que não é o passado que molda o presente, é a expectativa do futuro, uma aposta. E o presente é casual, portanto não é determinado causalmente pelo passado, é casual, se dá ao acaso, o que está muito bem, mas uma coisa não precisa eliminar a outra, e eles eliminaram. Então, como foi que nós chegamos a esse momento da história em que se diz que a história acabou? E contar isso do ponto de vista da sucessiva construção de paradigmas. As minhas histórias, né, de paradigmas são grandemente devedoras de Foucault. O que é que Foucault fazia com as suas arqueologias e genealogias? Encontrar as condições de possibilidade de pensar e dizer numa determinada época. Condições de possibilidade que justamente faziam aquela época. Faziam daquele tempo, podia ser um tempo vago, né, uma época, a dignidade de uma época. De resto, havia outros pressupostos e outras práticas que eu não segui e que seriam consideradas talvez tolas do ponto de vista do Foucaultianismo em progresso, mas a ideia era essa, encontrar para cada época
as condições de possibilidade de pensar e dizer, e fazer uma história dessas condições, que eu chamei de paradigmas, dessas condições, não ir aos conteúdos, que são importantes, e as condições só se encontram olhando os conteúdos, é claro, né? É lá que elas estão condicionando, mas não ir aos conteúdos prioritariamente, porque não se vai compreender como é que nós chegamos ao momento da história em que se diz que a história acabou, perguntando, por exemplo, o que Aristóteles pensou na ética, ou não sei, Epicuro, no seu pensamento sobre a natureza, que depois Lucrécio reproduziu, né? No século II depois de Cristo. O Epicuro que a gente tem é o que o Lucrécio nos deu. Bem, se eu quero escrever uma história dos conteúdos do pensamento ético, eu faço isso, mas não é o que eu quero fazer. Eu quero fazer uma história dos paradigmas, dos a priori históricos, como Foucault lindamente chamou nas palavras das coisas, os a priori históricos, né? As condições de possibilidade, os axiomas que funcionaram em cada época e que a gente sempre só sabe depois, quando faz história. Então, o primeiro foi esse, entender a nossa época. Eu comecei os cursos relacionados aos estudos que eu estava fazendo há uns 3, 5 anos, nessa direção, em 2002, muito perto, portanto, do ainda em vigor pensamento pós-moderno. Terminei em 2010, aliás não, levei até 2015, quando aí cheguei, pronto, no nosso tempo. E no nosso tempo tratou-se de tentar levar a filosofia para dentro da vida, como eu dizia então, ser pele da vida. No curso dos cursos, portanto da reflexão ruminante que eu faço e que de repente quando sinto que tem massa, transformo numa emenda, trago para um curso e aqui aqui eu tenho que falar e vocês têm dúvidas e perguntam e fazem os seus trabalhos, eu respondo, etc. Por isso é que eu gravo, as coisas aparecem. Eu vim, porque as coisas foram se radicalizando, chegamos à pós-verdade, os fatos objetivos, quer dizer, o real, valem tanto quanto qualquer outra opinião, portanto estamos num reino das opiniões, o real e sua verdade saíram fora, processo que começou já há bastante tempo, está lá no começo do moderno, está em Descartes, pelo menos, né? Jogar o real fora e ficar consigo, sendo a mente, não é nem o nosso corpo. Mas que chegou aqui a um ponto de, como eles gostam de dizer, de não retorno, talvez. E nos últimos cursos, que aí já não pertencem a essa história dos paradigmas filosóficos que está nos Assassinos do Sol, estão num volume, que é o próximo a ser publicado, estão num volume que seria o último, um nono, porque eu tinha projetado para 8 e ia acabar em 1900 com Nietzsche. E aí, de repente, eu me dei conta, né, de que como é que eu posso não escrever um volume que não vai ser história mais, claro, sobre o nosso tempo, sobre a pós-verdade. Então eu fiz um pós-fácil aos Assassinos do Sol, que pela urgência dele vai ser publicado agora, entre Kant e Hegel. Então é um pós-fácil, intempestivo, assim é o título, aos Assassinos do Sol, em que essas questões da pós-verdade, etc., começam a ser discutidas. Desde lá, passando sucessivamente por cursos, não sei, começaram talvez em 2001, eu tenho tentado encontrar uma entrada ou saída, depende de onde a gente esteja, olhando de onde, uma entrada e saída, ou saída para esse impasse, porque a pós-verdade não é uma teoria que se possa disputar teoricamente, mostrando seus furos, por exemplo,
ou sendo convencidos de que ela não tem furos, e, portanto, convertendo-nos a ela ou saindo do jogo. Ambas as coisas são possíveis. Não é uma teoria, é uma atitude diante do mundo, da sociedade, da cultura, do planeta. É uma atitude, porque é da ordem da opinião. Que os fatos objetivos valham tanto quanto qualquer outra opinião, é uma opinião, quer dizer, é de ordem prática, não é uma teoria, não é para ser disputada teoricamente, não dá, é impossível. Então, como isso tem uma aparente característica, ou como a característica disso aparentemente leva a uma mudança de mundo, de cultura, de civilização, tanto tenho dito isso aqui, em relação a uma longa cultura, uma longa civilização greco-judaico-romana, cristã, moderna, antiga, medieval, moderna, de amor à verdade e ao real que ela expressa e a que pertence, em diferentes graus de pertencimento, de expressividade ou de imposição, de uma longa civilização de amor para uma possível civilização de indiferença, que nós possamos estar começando a viver, talvez. Digo indiferença porque se vale tanto quanto qualquer outra, isto é um princípio de indiferença. E nesse caso, a indiferença é em relação à amorosidade que nos ligou durante 2.600 anos. É muito tempo. Desde que no Ocidente grego rompeu-se a experiência mítica do que é o mundo, a experiência dos semideuses, dos centauros, das ninfas, desde o século VI, quando isso se fez, antes de Cristo, com os pré-socráticos, até pouquinho tempo atrás, até talvez no final do século XX, quando os pós-modernos começaram a balançar esse coreto, nós tivemos amor ao real e à verdade, com, frequentemente, temor ao real. Descartes é exemplo disso. Temor à verdade, quando ela se tornou absoluta demais, e correu o risco de se impor à humanidade de uma maneira acrítica, dogmática. Dogma tendo agora então um sentido bem diferente do originário. Dogma, o radical é doc, é um radical indo-europeu, de onde vem docente e doutor. Tem a ver com aprender e ensinar. O dogma, quando é cristalizado, é um sentido derivado, é um perigo, porque ele se impõe, não deixa margem à crítica. A crítica a um dogma é uma heresia. Herésios é o que se afasta, é uma heresia, que eventualmente merece condenação. Condenação que eventualmente é a fogueira, é a morte. Então, quando o Renascimento quis sair da Idade Média, isso também pode ser entendido como um medo da verdade, como então praticado, e a procura de uma outra. Então, aquela verdade foi associada ao Aristóteles de Santo Tomás, incorporado pela Igreja de uma maneira, vamos chamar um pouco bruta, e encontrar o verdadeiro Platão, que não era o Santo Agostinho, que não era o neotomista, era Platão mesmo. E por aí começar de novo, renascer, que é o que renascimento, afinal de contas, quer dizer. Então, houve momentos de medo do real, houve momentos, eu não sei o que aconteceu aqui, mas aconteceu alguma coisa. Bom, acho que está voltando. Houve momentos de medo real, houve momentos de medo da verdade, mas foi uma cultura, uma civilização que se sustentou largamente no amor e temor, que não, às vezes se opõem, mas que são
dois pratos de uma balança que se equilibra e desequilibra. E nós talvez estejamos no momento de sair disso. Então, essa história que eu vinha contando, num determinado momento se tornou uma espécie de luta, de afrontamento entre uma insistência na história, mesmo no dia em que eu declarei em público aqui na aula, eu vou largar a história, vou tratar de assuntos contemporâneos, esse que eu enunciei aí, e vou largar a história. E uma das minhas colaboradoras mais próximas me escreveu dizendo: não faça isso. Eu fiquei muito triste, fiquei muito triste, e conversamos um bocado sobre isso. Eu não larguei, mas passei a usá-la como uma espécie de arma de combate. E em torno de que se dava o combate? Em torno da compreensão de que a pandemia nos ensinou que aquela linha do fora que os sofistas desenharam no século V, a natureza lá fora, caos, nós aqui dentro, logos, separando logos de physis, quebrando, portanto, aquela linda unidade complementar, né, dos pré-socráticos. Essa linha do fora nunca foi apagada. A pandemia apagou, porque ali, na zoonose que aconteceu, evidenciou-se que nós somos um animal entre outros animais, que um morcego pode nos matar com um vírus que não o mata, mas que transplantado para nós pode nos matar. Ou seja, que a nossa relação com a natureza não é a dos jardins botânicos, é real e presente. Então, uma coisa que nós aprendemos com a pandemia foi essa: a grande proximidade com a natureza, e que agora nós trabalhamos com o planeta. A Terra, isso foi uma das formulações lá, a Terra invadiu o mundo. O mundo, aquilo, a cultura, aquilo que nós criamos para nós, podemos representar na cidade e seus muros, para nos proteger da agressividade da natureza solta, né? Natureza que não é conceito da física dentro dos sistemas, é a natureza mesmo lá fora, que borbulha, né? A nossa cultura, a natureza invadiu, a Terra invadiu o mundo. E isso significa, nós agora habitamos o planeta e precisamos negociar com ele, que é, aliás, o que meio ambiente quer dizer. Nós falamos tanto de meio ambiente, pensamos logo em ecologia. Sim, claro, mas o que meio ambiente quer dizer é que nós estamos agora no meio do nosso ambiente, não estamos mais fora, nós habitamos a Terra. E antropoceno, a era geológica que nós vivemos, habitar a Terra significa tudo que nós fazemos tem um efeito geológico, que também reverte contra nós, porque é uma relação de vida e morte, mas tem sido mais uma relação de morte do que de vida, pela nossa iniciativa de domínio sobre o planeta e, em consequência, de destruição da natureza. Vamos ter que aprender. Então, conjugando esses ensinamentos que a natureza está nos dando, o mundo está nos dando, conjugando esses ensinamentos, eu pensei constantemente em 4 cursos seguidos que os pré-socráticos fizeram essa experiência de imbricação. Nós, os humanos, com ela a natureza, de modo que dizer nós e ela, nós e eles, não cabe para os pré-socráticos, né? Junto e amorosamente juntos, porque a verdade de tudo o que é se manifesta pelo desvelo que nós humanos temos no acompanhamento, na experiência
das marés da totalidade do que é, e nós ali, a totalidade a que nós pertencemos, o desvelo, o amor, a amorosidade, a porosidade de dar e receber, segundo a qual nós vivemos junto com tudo que é, isso se chama verdade. E disso nós precisamos, se agora não há mais fora, nós estamos sempre já dentro da natureza, do planeta agora, e não é só o planeta, nós sabemos, até tem gente querendo ir para Marte para colonizar, né? Não é só o nosso planeta, são as suas cercanias, porque nós fazemos efeitos para esses também, e, alô, voltaram, e antropoceno, pandemia. Então, a possibilidade do retorno, não do dizer pré-socrático, mas da inspiração, no sentido mais corporal mesmo do termo. O ar que nós sugamos para os nossos pulmões e o que depois devolvemos poluído. Mas, de novo, inalamos e devolvemos, quem sabe, mais limpo. Esse ar de quem já passou por aí, já fez isso, os pré-socráticos, apareceu para mim constantemente como uma saída. E eu sempre me lembro, se alguém conseguir descobrir para mim, eu dou um semestre inteiro de a frase do Nietzsche, eu perdi. Eu sei que está numa carta a um dos amigos dele, não é Peter Gast, porque esse eu errei inteirinho, que aí tem livro publicado, toda a correspondência, está em algum lugar mais disperso. Mesmo eu, o filósofo do martelo, não perdi ainda a esperança de encontrar um buraco que leve a outro lugar. Então, ele, né? Nietzsche dizendo isso, o mesmo que disse: o deserto cresce, ai de quem carrega em si um deserto. Isso é um diagnóstico para a nossa época, o deserto cresce. Mas também diz: é preciso trazer um caos dentro de si para acordar uma estrela que dança. Essa é a esperança. Encontrar um buraco que leve a outro lugar, uma estrela que dança. Eu não encontro mais essa frase, mas eu preciso encontrar, porque ela devia estar em cima como epígrafe, né, de tudo que eu escrever, e aliás dos cursos também, começo com essa frase. Então, a minha esperança era que os pré-socráticos pudessem revir de um modo que é nosso, com o qual eles não sonhariam nunca, né, de um modo que é nosso, para levar a outro lugar. Experiência, uma experiência de mundo, de viver no mundo, com o planeta, não contra ele, não mais sujeito e objeto. A experiência, o experimento mental que finalizou esse curso terminou na aula passada, né? Que finalizou esse curso, dando o resultado que deu o resultado que deu, porque foi jogado honestamente. É claro que eu podia ter forçado a barra para empurrar os pré-socráticos para o topo do tabuleiro e acabar com a pós-verdade. Mas essa não é a realidade que nós estamos vivendo. E se for para a filosofia embarcar nas nossas vidas comuns e se fazer uma das suas dimensões, de modo que viver seja também refletir a vida, o que não significa fazer teorias e produzir universais sobre a vida, V maiúsculo. Significa fazer a experiência da vida de tal forma que se saiba que você está fazendo a experiência da vida. E esse se saiba não seja conceitual, teórico, pode até ser, mas não é o objetivo, não é a expectativa. Se for para fazer isso, e eu
continuam acreditando que ou se faz isso, ou de fato a filosofia perde o sentido. E talvez quem diz que a filosofia acabou tenha razão, e sempre tenha tido razão, eu que estava de cabeça dura. E aí, quem sabe, a literatura nos dê mais do que a filosofia tem podido dar. Afinal, como eu tenho um doutorado em literatura, quem sabe eu me passo para lá, não é? Então, se é para a filosofia entrar aí, não era possível fazer sobreviver a poética, mas a expectativa fica aí, a esperança fica aí. Nem fazer com que a pós-verdade fosse eliminada. Essa rainha não podia ser capturada, porque ela é o nosso tempo. Então o jogo foi jogado arbitrariamente quanto aos movimentos, porque as torres tiveram que ter os seus próprios movimentos e o movimento dos bispos, porque não tinha peça suficiente para entrar em todas as posições, né? Mas de resto, mais ou menos, as posições foram mantidas e o jogo, honestamente, foi jogado com honestidade. Por isso nós perdemos. Porque mesmo que, e sim, é verdade, a ordem do desejo meu, que eu tento trazer para vocês, seduzir vocês para esse desejo, seja o de encontrar uma passagem que leve a outro lugar, e os pré-socráticos nos apareçam na totalidade da história da filosofia como os únicos capazes de fazerem isso, porque foram os únicos que não se submeteram ao passar do tempo e à erosão da história, porque cedo foram exilados, ostracizados por Aristóteles, só 2 séculos depois, e ficaram mudos. Mas agora, quem sabe, Sócrates vem, né? Pela sugestão que o Gilberto trouxe aqui do rapaz de 30 anos, que vai passar a ser por um tempo o nosso guia. Quem sabe Sócrates vem, eu não sei. Não deu para os pré-socráticos. Por quê? Porque não é verdade que nós já tenhamos, de algum modo, fora setores muito específicos de políticas públicas, adquirido uma tensão, uma força para lidarmos com o planeta como nosso ambiente, em cujo interior, sem exterior, porque não tem mais fora, nós estamos, com o qual precisamos negociar a sobrevivência relativa de um e outros, de tal modo que real e verdade se encontrem numa conjuntura. Não é o momento. Pode vir a ser. E pode ser que seja necessário ficar pior para ficar melhor, né? E esse melhor, então, na minha expectativa, sendo uma possibilidade a ser adquirida de compreender a importância daquele pensamento que não recuperaremos na relação que teve esse pensamento entre real e verdade. Não sei se acontecerá, mas certamente não é por nossa vontade que acontecerá. E o que se viu nesse curso é que a esperança que eu mantive nos anteriores, a tristeza da verdade, a esperança da verdade, o anterior a esse, né, como é que se chamou? A verdade nos tempos da pós-verdade, real e verdade nos tempos da pós-verdade, do semestre passado e desse, que não baste pensar sobre isso, porque a insistência em pensar sobre foi exatamente o que, em parte, a culpa não é toda nossa, nos trouxe ao momento em que nós estamos vivendo, em que pensar sobre não é mais um requisito e, pelo contrário, é uma fraqueza, uma vez que põe em dúvida as opiniões. Não dá para duvidar da opinião de quem acha que a Terra é plana, porque a reação dessa pessoa é que a Terra seja redonda é a sua opinião.
E pronto, é assim. É péssimo que seja assim, mas é assim que é, péssimo. Então, o que eu pensei foi que aqui eu cheguei ao limite do pensável para mim. Agora eu ficaria numa espécie de doutrinação, meio missionário, um anunciador da catástrofe e da sua superação, da redenção, da ressurreição, qualquer coisa assim. Foi sugerido na época em que eu acabei Os Assassinos do Sol que o próximo projeto, né, seria esse que nós estamos envolvidos agora, se chamasse a Ressurreição do Sol. Eu não posso pregar a ressurreição, eu tenho que continuar refletindo. Esse é o meu trabalho de filósofo, se ainda é. Então, o que eu pensei em fazer a partir de agora e por um tempo, não tenho a menor ideia de quanto será, foi tomar os meus 3 mestres, Nietzsche, Foucault e Heidegger, e talvez nessa ordem de aparição nos cursos, e lê-los com vocês, cada um com seu livrinho na mão, né? Eu lendo e parando. Nós fizemos isso com os 2 últimos cursos, o antepenúltimo e o último, de Foucault no Colégio de France, deu muito certo, foi muito bom. Então, ler, e aliás com 2 textos de Heidegger também, a questão da técnica e sobre a essência da verdade. Esse ainda deu mais certo, porque era mais legível, no sentido de que os cursos de Foucault, foi o compromisso para que eles pudessem ser publicados, tinha que ter tudo, inclusive, está faltando água aqui, será que a sala 6 não está com um sistema de som melhor, porque aí em vez da 4 a 6 passa a ser a nossa sala, tá tudo lá, tem que ter, né? E muita repetição, muita coloquialidade, foi mais difícil, mas os 2 do Heidegger, nós ficamos, e não acabamos de ler nenhum dos 2, nenhuma obrigação nesse sentido, mas nós fomos lendo e comentando e pensando sobre, né? E aí é mais coletivo, porque as pessoas estão lendo junto, e leram em casa, né, por favor, leram em casa e trazem para cá a sua leitura, eu trago a minha, e eu vou lendo, interpretando e sendo aparteado, e fazemos juntos alguma coisa bela, pelo menos, se não for muito produtiva, mas a ideia é que seja produtiva, e para ser produtiva, mas eu acho que isso é um cacoete e talvez não deva ser feito assim, mas por enquanto não consigo fazer de outra maneira. Eu pretendo fazer a cada um desses mestres uma pergunta. A pergunta que eu vou fazer, a partir do próximo semestre, lendo o Zaratustra de Nietzsche, que é o livro mais estranho dele, por isso é que eu acho que a gente vai tirar de lá boas coisas. É um livro que Clément Rosset, por exemplo, que é um Nietzscheano francês, disse que não é um livro nietzscheano. O que eu vou perguntar é: o que aconteceu para que Nietzsche tenha sido o catalisador da quebra da relação entre real e verdade, que não foi ele que inventou, mas a qual possivelmente foi ele que deu a forma mais violentamente acabada, pois o século XX fez outras coisas, mas é pensar em Foucault. Não é o real, é a verdade, a questão de Foucault é o sujeito, é a verdade, mas aí a verdade não é o conhecimento verdadeiro, não tem ontologia. Ele falou em ontologia do presente, isso é uma maneira de falar. Nietzsche, o catalisador. Isso não quer dizer que cada frase que a gente vai ler tem que ficar pensando, olha, é o catalisador, vamos tentar encontrar aqui a força de aglutinação, a força centrífuga que puxou tudo para Nietzsche como um ímã no final do século XIX, portanto a nossa anterioridade mais ou menos imediata. A nossa anterioridade imediata agora é o século XX antes de 2010. E depois a Foucault, não sei, e a Heidegger também não. Quais são as perguntas que eu vou fazer, as expectativas que eu vou ter na leitura.
nem se eu vou fazer isso, porque isso pode ser uma limitação da leitura. Mas eu tenho grande dificuldade com eu ia dizer fazer por prazer, ler por prazer, não tenho. Mas em ser diletante com a filosofia, por exemplo, com o diletantismo. A gente pode ler, e sobretudo ler Nietzsche pelo prazer da leitura. Mas eu tenho esse cacoete, acho que qualquer praticante da filosofia, ou mesmo professor de filosofia, tem um cacoete de fazer uma pergunta ao seu autor. A grande diferença é, eu vou estar trabalhando com autores agora. Eu vou estar pensando enquanto trabalho com esses autores. Mas me sinto ainda levado a fazer aos meus autores uma pergunta. A de Nietzsche talvez seja essa. Você catalisou. Tudo foi atraído pelo ímã do seu pensamento destruidor, expressamente destruidor. O que aconteceu nessa história? A história vai estar sempre aí. O que aconteceu nessa história? Porque ela nos é imediatamente anterior e ela tem um efeito forte e mesmo, se quiser, brutal sobre o momento que nós vivemos da pós-verdade. Nietzsche talvez possa ser relacionado diretamente à pós-verdade. Não aos pós-modernos, que gostariam muito de o ter como antecessor, mas se inventaram que a história acabou, não dá para eles. Enfim, um pouco de antevisão especulativa, porque eu não sei exatamente o que vai acontecer, né? Nunca sei. Para o próximo curso, que tem, claro, vocês sabem, o objetivo imediato de seduzir vocês para ficarem, né? E de a gente estar junto por mais um semestre, pelo menos. Imagino que o Nietzsche vá se desdobrar por alguns, depois é Foucault. Quem sabe a gente bota os dois em negociação, em confronto, em diálogo, não sei. Há muitas coisas para fazer e eu vou estar trabalhando com autores, essa é uma grande diferença. Vou estar trabalhando com autores, mas não vou estar deixando de pensar as questões que vinham sendo as minhas até agora e que embatucaram no final desse curso, chegaram ao meu limite. Agora seria repetir, não vou fazer isso. Então, pronto, estão convidados. É Nietzsche, é o Zaratustra. Eu vou mandar para vocês a melhor tradução. Tem algumas boas traduções. Quem puder ler em francês é a melhor tradução de todas, Maurice de Gondiac. Foi organizada por Colli e Montinari, na verdade Colli e Montinari, porque eles são italianos, mas a edição é francesa, e que tem um encartezinho de 4, 6 páginas, assinado por ninguém menos do que Foucault e Deleuze, meio apresentando porque é a obra completa de Nietzsche, onde o Zaratustra é um dos volumes. Essa é a melhor tradução, sem dúvida. E quem puder ler em alemão, o Boff, se estivesse aqui, leria em alemão, e é ótimo que a gente ia comparar traduções, original e tradução. Quem sabe a gente seduz o Emmanuel para voltar, né? Leia, melhor que tem. E acho que a gente vai se divertir. E no fundo, né, onde não tem prazer, não tem pensamento também. O pensamento tem que passar pelo corpo, se é para entrar na vida e não ficar nas altas esferas das abstrações, das fórmulas e dos universais. A filosofia tem que passar pelo corpo, tem que passar pelo desejo, tem que passar pelas pulsões, pelo prazer, né? Como quem bebe, como quem come, como quem ama. Se ela não passar por aí, fica uma pobre coisa. E a gente não quer, né? Acho que não, que ela não seja mais do que uma pobre coisa. Então é isso, vamos nos, na medida do possível, alegrar com Nietzsche, perguntando a Nietzsche. Uma pergunta que ele não está aí para responder, nem talvez a sua obra seja a resposta para essa pergunta,
Mas essa pergunta é nossa e é aflita. Então essa é uma pergunta que não podemos deixar de fazer. Ela é uma das moções do espanto da nossa época. E vamos perguntar a um dos grandes antecessores da nossa época, que é Sorte Minha, um dos meus 3 mestres. E vamos começar por ordem cronológica, vamos começar por ele, por Nietzsche. Então, obrigado a todo mundo que aqui e aí esteve presente nesse curso. Voltem no próximo, acho que vai ser divertido.